Fala, meu povo. Vamos aqui a mais uma resolução de questões. Dessa vez a condição suficiente necessária. Como é que a gente faz esse tipo de questões? Beleza, ó. Falou em condição suficiente ou condição necessária ou condição suficiente e necessária ao mesmo tempo. A gente está falando de condicional e bicondicional, certo? Ó, condicional, ó, se P, então Q. A primeira parte da condicional, ou seja, a parte P, parte antecedente, fala da condição suficiente. Ou seja, falou em condição suficiente, vai ficar na primeira parte da condicional. Porém, falou de condição necessária, vai ficar sempre na segunda parte da condicional, ó, a parte Q da condicional. E falou agora em condição suficiente e necessária ao mesmo tempo, a gente está falando da bicondicional. P se somente se Q, ó. Ou seja, falou em condição suficiente, está falando da parte P. Falou da condição necessária, também está falando da parte P. E aqui, falou que também pode estar falando parte suficiente e parte necessária. Ou seja, aqui a gente vai escolher o lado, ou seja, dá essa opção de escolha. Você vai escolher o lado. Como é que a gente vai fazer isso? Na questão, né? Vamos fazer aqui agora, tá? Ó, a questão é assim, ó. O time de futebol da cidade vencer a partida é condição necessária para o time não cair de divisão e é condição suficiente para o técnico não ser demitido. Ou seja, vê, o time de futebol da cidade vencer a partida é condição necessária. Ó, falou em condição necessária, falou da condicional. Ó, a primeira parte, ó, vencer. Segunda parte, vencer. Ó, falou aqui em condicional, não cair. Ó, vê só. O time de futebol da cidade vencer a partida é condição necessária. Se é condição necessária, ó, a condicional onde fica, ó, na parte Q, ou seja, ó, vencer onde ficou, ó, vencer, ficou aqui, certo? Enquanto o time não cair, ó, não cair de divisão, ficou aqui na parte suficiente, tranquilo? Porque ele disse aqui necessária, relacionada a quem? A vencer a partida, ó, a vencer a partida, ó. Ou seja, então vencer a partida tem que estar obrigatoriamente do lado de cá. E quem sobrou, ou seja, não cair a divisão, o time não cair a divisão, ficou do lado de cá, ó, da parte suficiente, beleza? Vamos lá, continuando. E ó, condição suficiente, ou seja, o time vencer é condição suficiente, ou seja, vai ficar do lado de cá da condicional agora. Ó, vencer vai ficar do lado de cá da condicional. E o técnico não ser demitido, ó. O técnico não ser demitido vai ficar do lado de cá, ó. Não demitido. Ó, e agora, por outro lado, o goleiro fazer uma boa defesa, ou seja, uma boa defesa é condição necessária e suficiente, ó. Falou em necessária e suficiente, é bicondicional, ó. Necessária e suficiente, falou em bicondicional. Quando fala-se em bicondicional, a gente escolhe o lado, né, ó, de qualquer um, ó. Ó, falou aqui, necessário e suficiente, ó. Por outro lado, o goleiro fazer uma boa defesa é a condição necessária e suficiente. Ó, a gente pode colocar ele tanto aqui quanto aqui. Mas eu vou escolher esse lado aqui, tá? Ó, boa defesa, vou botar aqui. Boa defesa. Boa defesa. Para o torcedor sorrir. Ó, então, o torcedor sorrir, ó. Sobrou esse lado aqui para ele, ó. Sorrir, tá? E é condição necessária, ou seja, a boa defesa é condição necessária, ou seja, falou novamente de condicional, né? Boa defesa vai ficar do lado necessário, né? Da condicional. Enquanto não ser demitido o técnico, ó, o técnico não ser demitido vai ficar do lado da condição suficiente, tá? Demitido. E ele diz aqui, ó, por último, ó, aqui no finalzinho, que o torcedor não sorriu. Já afirmou aqui, ó, que o torcedor não sorriu. Ele me deu uma proposição simples para me definir isso, ó. Ou seja, o torcedor não sorriu. Ele já me deu uma verdade aqui absoluta. Considerando tudo aqui verdadeiro, minha gente. Considerando tudo verdadeiro aqui, ó, tudo esse conjunto aqui, um monte de verdades. E ele já me dando aqui, ó, o torcedor não sorriu, ó, já deu aqui, ó, verdade, ó. Agora vamos brincar com os conectivos lógicos, tá? Ó, se não sorriu é verdade, sorrir aqui é falso, ó. Se é falso aqui, a bicondicional exige que a outra
seja falso, para manter-se aqui como uma verdade, ó. Tranquilos? Ó, e agora? Boa defesa foi falsa, então boa defesa aqui também é falsa, minha gente. Se boa defesa aqui é falsa, ó, como é uma condicional, aqui obrigatoriamente tem que ser falso, para não cair naquele dilema da condicional, né? Ó, o VF na condicional é a única ocasião que isso aqui torna a condicional falsa, tranquilo? Ó, como é FF, continuou ainda a afirmação aqui verdadeira. Ó, não demitido é falso, então não demitido aqui também é falso, ó. Se falso e é condicional aqui a primeira, então tem que ser falso também, né? Como a segunda é falsa, então a primeira tem que ser falsa. Ó, se vencer aqui é falso, vencer também aqui é falso. Trata do mesmo lema aqui, ó, da condicional. Aqui tem que ser, não cair tem que ser falso. Ó, agora eu vou seguir as minhas conclusões, tá? Ó, minhas conclusões lógicas. Ó, minhas conclusões só vai entrar quem for verdade, tá? Ó, quem for verdade. Por exemplo, aqui, ó, como aqui é falso, ó, o não cair, ele não vai entrar como não cair, ele vai entrar como cair, tá? Porque a negação de não cair é cair, ou seja, minha verdade vai ser cair. Ó, se vencer é falso, então quem vai ser verdade? Não vencer. Se não ser demitido, ó, não ser demitido é falso, então vai ser demitido o técnico, né? Demitido. Beleza. E boa defesa? Boa defesa é falso, então ele não fez uma boa defesa, ó. Não boa defesa. Se sorrir é falso, então não sorrir, né? Ó. Não sorrir. Tranquilos? Pronto, agora vamos para nossas alternativas, tá? Nossas alternativas dizem assim, ó. O patrocinador continuou, ó, não fala nada de patrocinador, ó, e ele colocou patrocinador aqui. Ou, mas como é o ou, né, ó. Ou o goleiro fez boa defesa. O goleiro fez boa defesa. Vimos aqui que o goleiro não fez boa defesa, ó. O goleiro não fez boa defesa. Então aqui é falso, ó. Beleza? Então já tornou aqui a letra A como é errada, né? Ela é falsa. A letra B diz assim, ó. Se o time caiu para a segunda divisão, a gente viu que é verdade, né? Ó. O time realmente caiu, ó. Cair aqui, ó. E caiu para a segunda divisão. Então, ó, sim, então, né? Ó. Como é o sim, então, para ser continuar a verdade aí, aqui tem que ser verdade, né? Ó. Como ele está dizendo aqui, ó. O técnico não foi demitido, ó. O técnico não. Ó, o técnico foi demitido sim, ó. Aqui, ó, nas nossas conclusões. O técnico foi demitido. Então, é falso. Caiu no nosso dilema da condicional, né? Da Vera Fischer. Tornou isso aqui falso, então, falso aqui, ó. O time venceu. O time venceu? Não, ó. O time não venceu. O time não venceu, então aqui é falso. E, ó, não precisa nem continuar, ó. Mas vamos ver, né? Questão didática. O técnico foi demitido. Ou seja, realmente o técnico foi demitido. Só que aqui é um E, ó. F e V dá F, né? Ó, no E. O time não venceu, ó. O time não venceu realmente. É verdade. E o goleiro não fez boa defesa. Ou seja, o goleiro, ó, não fez boa defesa. Isso aqui também é verdade, ó. Verdade, verdade no E, ó. Então, tornou a nossa alternativa letra D, ó. Vamos ver a letra E. O time não caiu. Vimos aqui que o time caiu, ó. O time caiu. O time não caiu, não tornou falso aqui, ó. E o time... E o Inter não venceu. O Inter tem nada a ver com o Inter aqui, ó. Não tá se falando nada de Inter aqui, beleza? Falso. E falso tornou falso a nossa alternativa aqui, ó. Beleza, minha gente? Espero ter entendido. Um abraço.